Sejam bem-vindos, senhores, mais um vídeo no canal. Esse vídeo aqui ele vai servir como uma preparação para o ano novo. A gente sabe que o ano novo, tanto o ano novo quanto o Natal, ele mexe com o sentimento das pessoas e de alguma forma o ano novo ele sempre traz um sentimento de esperança. Principalmente se você acha que tua vida não está muito boa, né? Então você tem a esperança de que com esse novo ano vem uma nova vida. Só que a gente sabe que isso não vai acontecer de uma forma mágica. Quer dizer, a gente sabe não, algumas pessoas sabem, talvez a maioria não saiba. A maioria vive à espera de um milagre. Não é que milagres não existam, não possam ser possíveis, mas são milagres, ou seja, são pontos fora da curva, não é o que normalmente acontece. Então a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre essa questão simbólica mesmo do ano novo. Eu vou dar um exemplo, assim, eu tinha um hábito, assim, no período que eu estava muito frustrado na minha vida, as coisas não estavam indo bem, não estava dando certo, eu tinha um hábito de raspar a cabeça. Então toda vez que a coisa não estava indo muito bem, eu raspava a minha cabeça, porque aquilo ali simbolizava para mim um recomeço. Então era uma maneira de dizer para mim mesmo, ó, zerou, vamos começar daqui. E, tipo, no final das contas não mudava muita coisa. Mas aquela sensação de recomeço, né, de iniciar do zero, era gostosinha, né? Era gostosinha. Essa mesma relação é a relação que a gente tem com o ano novo. Porque a gente começa a fazer um monte de promessas, né? A gente fala assim, não, pô, esse ano eu vou perder peso, esse ano eu vou aprender inglês, esse ano eu vou ganhar muito dinheiro, esse ano eu vou pegar um monte de mulher, esse ano ou não vou pegar ninguém, vou fazer uma abstinência de mulher, né? Então, enfim, então a gente traça um monte de planos e aí quando começa o dia 2 de janeiro, a gente já nem tá pensando mais direito sobre isso e vai empurrando com a barriga o restante do ano. Então a minha ideia aqui, essa semana eu quero fazer alguns vídeos, não só um vídeo, alguns vídeos sobre o ano novo, né? Para que eu, juntamente com vocês, a gente possa planejar melhor isso, né? Então qual vai ser o passo a passo? Então eu sou um cara mestre nisso porque eu sempre fico nessa esperança de que o ano seguinte vai ser melhor, traço um monte de planos e depois eu vejo que não consegui concretizar porra nenhuma e fico frustrado. Mas até lidar com a minha frustração eu já estou mais acostumado, tá? Porque é uma coisa que eu tenho feito já há alguns anos. Então a primeira coisa que eu vou falar para vocês é da necessidade de planejar o ano que vai vir. Ou seja, traçar metas bem definidas. Existem metas de longo prazo, médio, curto prazo, mas essa questão do planejamento em si, eu vou deixar para falar num outro vídeo. Inclusive, coloquem nos comentários o que vocês gostariam que eu falasse aqui com vocês sobre esse tema, tá? Eu pretendo desenvolvê-lo ao longo da semana. Mas o que eu quero abordar no vídeo de hoje é a questão que vem antes do planejamento. Que é algo que talvez passe despercebido, mas que é muito importante, que é fazer um levantamento de como é que tá a tua vida. Não só esse ano ainda, que não acabou ainda, né? Mas como é que tem sido a sua vida aí, esses tempos aí? Como é que tá realmente, para você ter uma boa noção disso, para trabalhar em cima
do que você pretende fazer ano que vem. Tá? Então, antes do planejamento, a gente vai fazer um levantamento do ano de 2023, ou dos últimos 5 anos, dos últimos 10, eu não sei, vai depender do que você... Mas a gente vai ter que pensar. Para mim, eu coloquei 2023 porque eu já venho fazendo isso há alguns anos. Então, eu já tenho mais ou menos uma noção, não preciso fazer algo de longo prazo, mas talvez você tenha que fazer algo que seja um pouco mais extenso, tá? E aí você pode perguntar assim, tá, beleza, Resiliente, então o que a gente vai... O que eu tenho... Como é que eu faço esse levantamento? Por onde eu começo? Então eu coloquei aqui alguns pontos, são perguntas, e você vai tentar responder essas perguntas, vai anotar, pega um papel aí, pega um caderno, alguma coisa, se você vive com alguém, se quer alguma coisa mais privada, sei lá, digita no computador e salva numa pasta protegida, ou salva num app seu, né, no Notion, né, naquele Google Notes, assim, dá o teu jeito, né? Eu gosto de papel, né? Então eu sou um cara velho, então o velho gosta de papel, né? Eu lido bem até com tecnologia, mas para coisas de anotar eu gosto de papel. Então pega a agenda velha, ou pega uma agenda que você pretende usar em 2024, um caderno, e você vai anotando as respostas, vai anotando as perguntas e as respostas, tá? Então, a primeira coisa que eu julgo assim, essencial é como foi a sua relação com a saúde. Você se preocupa com a sua saúde? Você está acima do peso, está abaixo do peso? Você tem praticado esportes? Você tem comido bem, né? Como é que está a tua alimentação? Porque às vezes você está até dentro do peso, mas você sei lá, tá comendo muita besteira, né? Depende do teu organismo. Tá comendo muito doce, ou tá comendo muito sal, né? Tá comendo muita comida pesada, né? Que pode ajudar a desenvolver uma doença. Você fez aquele check-up, fez um exame de sangue, né? Foi lá ao médico fazer uma consulta geral, como é que tá teu coração, como é que tá teu nível aí do sangue aí, como é que tá, você já verificou se você pode ter alguma diabetes ou ter algum histórico familiar de diabetes, então você pode ter chance aí de desenvolver essa doença. Então são coisas importantes aí para você saber, para que você trabalhe em cima disso e encontre ano que vem um espaço tanto para você inserir atividade física. E aí, quando eu falo de atividade física, eu sei que muita gente fica assim, né, vamos fazer alguma coisa 2 vezes na semana, final de semana. Não, atividade física, o ideal é que você faça todo dia, pelo menos 1 hora de atividade física, seja ela qual for. Então a primeira coisa que eu aprendi ao longo desses anos, só funciona aquilo que é constante. Você não vai também, né? Eu vou entrar aí no CrossFit, vou me matar ali e tal. Tipo, sei lá, de repente você tá, dependendo do seu peso, é bom. Vou fazer o CrossFit, mas vou pegar leve. Porque a chance de você se lesionar no CrossFit é grande pra caramba, né? Então, às vezes é bom que você comece assim, fazendo um esforço moderado, tá? Mas constante e sempre aumentando a intensidade, tá? Então não você tem que sempre pensar assim, que vai sair da zona de conforto. Se você estiver na zona de conforto, você não vai desenvolver. Então é importante que você preste atenção nisso, para você também não se lesionar e aí ter que ficar, né? Como eu já vi muitos colegas, começa a pegar pesado demais, se lesiona, para e depois não volta. E sempre tem que procurar, quando você tá muito tempo, eu já tive assim anos, assim, eu tive, sei lá, quase 3 anos parado, assim, sem fazer nada, só engordando. E quando eu voltei foi muito difícil. Mas aí eu procurei algo que realmente eu gostava, que era o boxe, né? Então eu comecei a fazer o boxe e tal, e aí depois entrei pra academia, que eu acho que é essencial. Não dá pra ficar sem musculação.
Não dá, você sempre vai ter que conciliar musculação com alguma coisa, principalmente se for homem. Musculação e depois alguma coisa, né? Musculação é essencial. E a alimentação, que eu acho que é mais difícil ainda. Você consegue até relativamente fácil você colocar uma atividade física todo dia, mas a alimentação é foda. E aí você vai ter que pensar, né, no que você vai fazer aí. Principalmente se você não tiver alguém para cozinhar para você, né? Você faz a sua própria comida. A grande dificuldade é você ter tempo. Então você vai ter que otimizar o seu tempo, porque ainda mais se você trabalha muito, você vai chegar em casa, você não vai ter tempo para preparar uma comida saudável, aí você vai terminar optando por besteira, né? Fast food, miojo, ovo. Frita um ovo, não que o ovo não seja saudável, mas vai fritar um ovo ali rapidinho ali. Enfim, eu acho que vai ficar faltando outras coisas, né? Porque, por exemplo, uma carne você vai ter que temperar a carne, você vai ter que deixar marinar e tal. Então você talvez tenha que se preparar no final de semana, fazer marmitinhas ou deixar a carne temperada, ou seja, se planejar, aprender a cozinhar, aprender a fazer as coisas para que você deixe já na geladeira, no congelador, e aí você só vai descongelando ou só retirando e fazendo ali rapidinho ali a tua comida. Ou procurar, né, se você tiver essa possibilidade, procurar um self-service, e aí você vai vendo ali o que você pode comer ou não, né? Evitar ali a fritura, evitar muito carboidrato. Então é uma coisa que você tem que pensar. Mas assim, para perder peso, principalmente a galera que quer perder peso, como eu, né, pretendo perder mais peso, a alimentação, só atividade física não é suficiente, porque muitas vezes eu gastava uma energia danada lá no boxe e chegava em casa para comer miojo, para comer biscoito recheado, para comer doce que tinha em casa, né? Não adianta nada, pô. É muito mais fácil, né? Eu, pelo menos, pra mim, é muito mais fácil ganhar peso do que perder, né? Então, por mais que eu me esforçasse fisicamente, se eu não conseguir uma boa alimentação, não vai adiantar de nada. Beleza. Outra coisa, como é que foi seu desenvolvimento intelectual? Quantos livros você leu? Pode ser físico, pode ser digital, não interessa, mas você leu, você fez anotações, você entendeu realmente o livro? Esse livro agregou ou não? Talvez você tenha lido um livro e você fala assim, não me agregou nada, não gostei. Beleza, mas você leu. Você sabe agora, você já vai ter, como é que eu posso dizer? Você vai ter já um filtro. Você vai conseguir assim, não, esse tipo de livro não é pra mim, esse autor não é pra mim, esse tipo de tema não é pra mim. Então você, de certa forma, mesmo que o livro não tenha te agregado nada, ele te ajuda a ser mais exigente na escolha do próximo livro, né? Então é importante, se você não leu nada esse ano, que você faça uma lista. Eu tenho uma lista de 100 livros que eu pretendo. Eu já li alguns desses livros, mas eu tenho uma lista de 100 livros que eu pretendo ler. Obviamente que isso aí é um projeto de vida, né? Eu não pretendo ler 100 livros em um ano, não é isso. Mas eu já li alguns desses livros, né? São livros mais relacionados à questão da literatura universal, né? Então, não é livro de educação financeira, não é livro de autoajuda, eu quero ter uma noção da literatura clássica, né? Aquilo que é clássico, que é universal, que vai ser importante aí para todo mundo que gosta de cultura, de literatura. É importante ter essa noção ampla, né? Mas isso é um objetivo meu, você tem que escolher o seu. E aí pode ser sim de autoajuda, pode ser de educação financeira, pode ser algum livro relacionado à sua área profissional. É importante que você tenha uma lista, crie uma lista e depois você vai ticando, ó, li esse. E é importantíssimo que você faça anotações daquilo que você
tá lendo, tá estudando, né? Então é importante que vocês estejam atentos ao desenvolvimento intelectual de vocês. Nem que seja um pouquinho, mas que tenha. Vou aprender inglês esse ano. Eu coloquei como meta esse ano para mim estudar inglês muito, 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 e não estudei. Mas 2024, se Deus quiser, vai ser o ano que eu vou passar para um outro nível do inglês. Eu vou botar meu objetivo principal, o estudo do inglês. Para mim, de 2024 não passa, vai ser o ano do inglês para mim. Tenho que melhorar. Eu já tô indo pro 3º ano que eu coloco como meta inglês. Eu sempre estou estudando minha boca. Eu pretendo esse ano de 2024, pelo menos terminar o ano de 2024 conseguindo ler bem inglês. Mesmo que eu não fale, mesmo que a escuta também não esteja legal, mas a leitura tem que estar em dia. Então acho que vale a pena vocês colocarem, né? Eu quero, eu quero me desenvolver como programador, eu quero me desenvolver mais na área profissional técnica que eu faço. Enfim, escolha o campo que você pretende se desenvolver intelectualmente e manda brasa, tá? Outro ponto, como é que foi seu desenvolvimento financeiro até então? Né? Você fez grana? E veja, não se compare com os outros. Em relação a essas avaliações, para com essa porra de ficar se comparando com os outros. Né? Com teu primo, com teu amigo. Que meu amigo tem... Né? Meu amigo... Eu me lembro uma vez assim que um amigo meu falou assim que ele investiu em fundos imobiliários e que ele estava tirando na faixa ali de R$500 por mês um fundo imobiliário. Eu fiquei com uma puta de uma inveja. Eu falei, caralho, porra, eu podia ter investido isso há mais tempo. Quem é que não quer 500 contos por mês, assim, sem fazer nada, né? Obviamente que o fundo imobiliário também é renda variável, tá, gente? Então, não é certo. Devia ter mês que ele recebeu 400, tem mês que ele recebia 500 e um pouquinho. Então, assim, varia. Mas o que eu fiz, né? Eu falei assim, cara, eu comecei a estudar sobre fundo imobiliário e aplicar também, cara. Eu não cheguei a receber 500, mas eu recebo aí na faixa de R$80 por mês de fundo imobiliário. Sem fazer nada, pinga R$80, desculpa, até me confundi. Pinga R$80 lá. É pouco. Mas esses R$80 eu reinvisto. Né? Não é algo que eu pretendo viver disso, né? Mas é mais um investimento dos investimentos que eu tenho. Esse é um que todo mês me traz para mim aí R$80. Às vezes teve mês aí que foi 85, teve mês que foi 70 e variou, né? Nos momentos mais difíceis aí desse ano aí, variou, mas eu consegui. Eu saí do zero, vamos dizer assim, né? E veja, para você conseguir R$80 por mês, não é pouca coisa não, né, cara? Não pense que é fácil, tá? Você tem que investir direitinho, porque teve muita gente que se ferrou também com fundo imobiliário aí esse ano, tá? Então precisa estudar. Então aí vai outro ponto, né? Talvez você faça uma relação entre o seu desenvolvimento intelectual e o seu desenvolvimento financeiro. Você vai se dedicar a finanças e com esse conhecimento, né, de investimentos, enfim, de como administrar melhor seu dinheiro, você vai já aplicar no seu desenvolvimento financeiro e você vai matar 2 coelhos com uma cajadada só, tá? Mas é importante, primeiro, você só investe se você tem dinheiro. Não adianta nada você ficar estudando sobre finanças se você não trabalha. Entende? Então, se você não trabalha, primeira coisa, você vai ter que arrumar um trabalho. Ou começar a se qualificar para trabalhar com algo. Quanto mais qualificação você tiver, quanto mais você souber fazer bem alguma coisa, maior será a sua chance de conseguir um emprego e de ser bem remunerado por ele. Então a primeira coisa que você tem que fazer não é estudar sobre investimento. Que eu vejo a molecada aí, um monte de adolescente
falando aí de pai rico, pai pobre, Warren Buffett, Luiz Barsi, e o vagabundo não tá trabalhando. Então, cara, porra, não, tá errado isso. Então, primeiro trabalho, depois você vai começar a poupar esse dinheiro. E aí, depois que você fizer a sua reserva de emergência, aí você já pode começar a pensar em estudar sobre investimento. Mas primeiro, reserva de emergência. É uma coisa que eu não vou falar agora, mas procure aí na internet aí que você... Tinha um vídeo meu aí que eu falava disso aí, mas eu até tirei. Eu vou fazer outro aí pra gente falar. Então coloquem aí nos comentários se vocês querem saber um pouco mais sobre reserva de emergência, tá? Então, por último aqui, e não menos importante, como é que é a sua relação com a sua família e com seus amigos, tá? Não tem... veja bem, não tem que ficar com essa babaquice de família perfeita, porque ninguém tem família perfeita. Chega esse final de ano, aí todo mundo posta foto de Natal, né? A festa, confraternização na casa da família, Ano Novo, viagem e tal. E, cara, a verdade é o seguinte, tem o momento da foto e tem a vivência. O que a gente vê é que muitas vezes na festa todo mundo enfurnado no celular, ninguém conversa de nada. Ou é um momento de lavação de roupa suja, de um ficar atacando o outro, um ficar falando mal do outro. E discussão familiar. E aí, às vezes a galera sai da festa pior do que chegou. Mas quando eu falo disso aqui... E outra coisa também, não tem que ficar com o negócio de ter 1 milhão de amigos. Não é isso. A questão é, você tem se esforçado minimamente aí para manter contato com seus amigos? Você tem estado atento para ver quem realmente é teu amigo, quem realmente quer teu bem, né? E eu não falo de você ter que ficar na casa dos outros, saindo junto, e não. Mas sabe, se preocupar minimamente com a pessoa. E perceber também, né? Por exemplo, tem amigos que entram em contato, perguntam se está tudo bem. O que é esperado minimamente é que você responda. Seja atencioso também. Isso também serve para família. Como é que está a sua relação com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos? Minimamente você manda uma mensagem, você se esforça. Porque eu sei que muitos não têm uma boa relação com os pais, mas não importa. Faça o mínimo, pelo menos. Visite, converse, compre um presente se possível. Tente passar ali, mesmo que... minha mãe vai ficar falando besteira, enchendo o saco, meu pai... Cara, é só um dia. Nem é um dia inteiro. É um jantar, é um almoço. Passe lá, fique lá. E depois você vai para sua casa. Se esforce minimamente, sabe por quê? Porque o tempo passa e você às vezes perde um familiar. E eu vejo muitas vezes assim em velório que eu já fui, que acontece aqueles rompantes de desespero. E a pessoa às vezes perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um irmão. E é aquela choradeira danada, aquele desespero. Mas aquilo ali é muito mais arrependimento. Porque naquele momento cai a ficha e a pessoa percebe assim: eu nunca mais vou ver meu pai, eu nunca mais vou ver minha mãe, eu nunca mais vou ver meu irmão. Eu não vou poder pedir desculpa por uma determinada coisa. Eu não vou ter nem a oportunidade de perdoar essa pessoa. E, pasmem, talvez vocês pensem que não, mas tem muita gente que gostaria de dar o perdão antes da pessoa partir, para que a pessoa descanse em paz. Então acho que é algo que vale a pena vocês refletirem aí, tá? Então só relembrando aqui, como é que foi a sua relação com a saúde, como é que foi a sua relação com o desenvolvimento intelectual, como é que foi seu desenvolvimento financeiro e como é que foi a sua relação com a família. Então façam esse levantamento e aí depois a gente vai para o outro passo, que é o planejamento. Beleza, pessoal? Forte abraço aí. Deixem comentários, sugestões, compartilhe esse vídeo. Forte abraço, fui!